O tema direito de hoje, nós vamos tratar sobre mídia e controle social. Essa é uma questão do momento. E a minha convidada hoje é a autora de uma obra sobre este assunto. Um livro chama-se Mídia e Controle Social. E a minha convidada é a professora Marília Denardim Budó, que vem mais uma vez ao programa para falar sobre essas questões que permeiam este sentimento de insegurança que nós vivemos e que dizem respeito a esta sensação também que nós temos de que a violência está aumentando. O livro dela, que foi lançado recentemente na Feira do Livro, ele trata da questão da violência e da mídia social, levando um foco mais para próximo da violência no campo agrário. Entretanto, nós vamos conversar sobre os aspectos gerais da questão. Professora Marília. A professora Marília é professora de Direito aqui na Unifra e é doutora em Direito pela Universidade Federal do Paraná e está voltando ao nosso programa, já esteve aqui em outras oportunidades, e hoje nós vamos falar especificamente deste livro. Professora Marília, numa rápida introdução, o que lhe leva ao interesse de estudar essas questões? Bom, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentá-lo, professor Blatz. É sempre uma honra, um prazer estar aqui neste programa. Bom, esse é um tema que me interessa desde sempre, durante a faculdade. Eu estudei jornalismo e direito concomitantemente. E foi justamente nesse ponto da questão da construção social da criminalidade que eu encontrei a principal ponto de confluência nos estudos do direito e da mídia. E toda a minha formação ela se deu no sentido de tentar identificar quais são as relações existentes, sobretudo entre os meios de comunicação de massa e o sistema penal. A atuação do sistema penal, analisada de uma maneira bastante crítica, a partir dos estudos da criminologia crítica, em relação, sobretudo, à sua seletividade, o fato de o sistema penal recrutar sempre as mesmas pessoas nas zonas mais pobres das cidades, dos grandes centros, e não só nos centros urbanos, mas também a questão da criminalização dos grupos que buscam contestar a estrutura agrária do Brasil, e por isso, então, este livro, que é resultado de minha dissertação de mestrado, ele vai trabalhar com as duas questões, mas, sobretudo, se focando na questão agrária. Sobre essa questão de que a criminalidade ela está voltada, principalmente na mídia, para a população de menor poder aquisitivo, a população mais marginalizada daquele contexto que nós conhecemos. Por que a mídia, não sei se isso passa pelo estudo, por que a mídia é tão condescendente com aquele delinquente que pertence às classes mais elevadas? Quando ela focaliza em alguém, é como se fosse para dar o exemplo de que alguém foi pego. Mas, na grande maioria das vezes, há uma condescendência da mídia. O título do livro, na verdade, ele fala sobre isso. Mídia e controle social, ele tem o intuito de mostrar que os meios de comunicação eles são uma forma de controle social, dentre várias outras. Ou seja, na verdade, os meios de comunicação eles interagem com outros mecanismos de controle social para produzir, digamos, o que é a nossa realidade a respeito do sistema penal. O que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, os meios de comunicação eles atravessam o senso comum. E no nosso senso comum, nós temos a construção de um estereótipo do criminoso. Não só do criminoso, mas também do crime e da criminalidade. Quando pensamos em crime e criminalidade, pensamos sempre nos mesmos, naqueles crimes físicos, interpessoais, relacionados, sobretudo, com violência à pessoa, né? Crimes de homicídio, de lesão corporal, estupro, e aqueles crimes contra o patrimônio, que inclusive são os mais numerosos, que representam em maior quantidade o número de presos no nosso sistema carcerário, que são, então, furto, roubo, latrocínio, enfim. Existe, então, esse estereótipo do crime. Quando pensamos em crime, pensamos nesses crimes e não nos crimes de colarinho branco, não dos crimes típicos das elites, apesar de o homicídio, por exemplo, também permear as classes altas. Dificilmente nós identificamos, então, o estereótipo do criminoso, do crime de sangue, como uma pessoa
proveniente dessas classes mais, digamos, das elites da sociedade. E dentro dessa ideia de controle social, a mídia também exerce uma potencialização das desigualdades sociais existentes? Sim, essa é uma das principais conclusões do livro, que os meios de comunicação, eles, digamos, em primeiro lugar, eles auxiliam na construção social da criminalidade, ao dizer quem são os criminosos, ou seja, na verdade, ao decidir, ao escolher dentre todas as criminalidades que permeiam a sociedade, os meios de comunicação selecionam, pinçam alguns que vão ser considerados, então, dentro desses estereótipos, quais serão efetivamente considerados crimes e quem serão os selecionados como criminosos. Ao fazer isso, evidentemente, segundo os critérios que já fazem parte do propriamente do nosso sistema penal, porque se vocês se todos forem observar, qual é a principal fonte das notícias sobre crimes? É o próprio sistema penal, são os delegados de polícia, os policiais, os que se encontram no momento, o promotor de justiça, em geral, é uma das grandes vozes nos casos já durante o processo penal. Ou seja, são agentes do sistema penal. A tendência, se nós conhecemos o sistema penal, sabemos que o sistema penal, ele próprio é seletivo, e sabemos que os meios de comunicação utilizam como principais fontes das notícias os agentes do sistema penal, a tendência de reprodução dessas desigualdades, dessa seletividade, é gigantesca. E é isso que, de fato, acontece. Sobre esse aspecto de entrevistas de delegados, promotores, e agora nós temos uma novidade, né, que são juízes. E eu não digo os juízes de maneira geral, mas são mais ministros dos tribunais superiores que dão entrevistas emitindo verdadeiros pré-julgamentos sobre processos. Nós estamos transformando, nos dias de hoje, o processo penal num processo também midiático, em que a mídia não só escolhe e etiqueta, como a mídia também influi diretamente naquele que deve julgar, que é o juiz, que é o tribunal? Então, aí nós temos, digamos, um novo elemento para acrescentar na análise, né? Que é a questão da espetacularização e a questão financeira. Que os meios de comunicação, na verdade, os grandes veículos de comunicação, os veículos de comunicação hegemônicos, que nós chamamos, são aqueles que obtêm grandes lucros a partir da publicidade e que precisam de audiência. Então, nós temos aí a construção de várias novelas, né? Verdadeiros reality shows que, às vezes, são construídos nos casos. Pegamos sem nenhum compromisso com a verdade. O caso Nardoni, o caso Lindenberg, o caso Bernardo, enfim. Esses casos que, cada semana, né, cada dia, nós temos um novo capítulo. Isso prende a atenção do telespectador, no caso da televisão, do leitor, no caso do jornal impresso, enfim. E isso traz grandes lucros em termos de publicidade para as grandes televisões. O caso Mensalão não é tão diferente, mas aí tem um outro ingrediente, que é a questão política. Então, o escândalo do Mensalão, e esse nome, a palavra escândalo e a palavra mensalão, ambas são palavras construídas pelos meios de comunicação também, né? Se reflete também uma questão de estrutura de poder. Sim, nós tivemos aqui em Santa Maria, agora encerrado em primeiro grau, o processo da Rodan, que, guardadas as devidas proporções, pode ser equiparado ao mensalão local. Uhum. Né? Um processo que, midiaticamente, todos tomaram conhecimento do processo. Ninguém conhece o conteúdo do processo, mas todos sabem o que a mídia transmitiu, que não tem nenhum compromisso com a verdade processual necessariamente. Normalmente, a argumentação, enfim, a informação que é transmitida através dos meios de comunicação são informações de acusação. Correto. Muito dificilmente os argumentos da defesa aparecem. Então, isso também propicia a que apenas um lado da moeda seja vista. E também isso propicia o aprofundamento dessa grande ojeriza popular que existe à expressão de direitos humanos. Nós conversamos, inclusive, na outra vez que eu estive aqui, sobre garantias processuais. E, na verdade, a forma como essas garantias, os direitos humanos, são apresentados pelos meios de comunicação são também uma forma de legitimar o não cumprimento dessas mesmas garantias por parte do sistema de controle penal. Tem um capítulo do livro que trata do sistema penal diante da globalização. A globalização hoje influi econômica e socialmente em todos os estratos sociais do mundo. Especificamente no direito penal, qual é a influência que essa globalização traz
para o direito penal e nesta ligação com a mídia e o controle social? Então, esse tópico do livro, ele vem justamente tratar sobre isso que nós estamos falando agora. A forma como os meios de comunicação, eles atuam não apenas no sentido de legitimar as desigualdades propiciadas pelo sistema penal, a seletividade do sistema penal, mas, sobretudo, aprofundar isso e buscar uma relegitimação desse sistema no sentido de pleitear, buscar, criar grandes propagandas a favor do aumento de penas, ou seja, alteração na própria agência política do sistema penal, busca por aumento de penas, de recrudescimento das formas de cumprimento de pena, ou seja, aumento das frações para progressão de regime, assim por diante, então, de forma a tornar mais severos os cumprimentos a forma de cumprimento de pena. Por que isso? Porque, na verdade, esse debate a respeito da sensação de insegurança, da construção de verdadeiras, da imagem de ondas de criminalidade que nós temos a partir do foco que os meios de comunicação dão, por vezes a algum tipo de crime, por vezes a outro tipo de crime. Isso nos dá a sensação de que eles estão aumentando, quando, na verdade, se trata de uma questão de foco, muitas vezes, né? Na verdade, isso condiz com o momento que nós estamos vivendo, econômico também, de uma precarização do Estado social mundo afora e uma elevação, digamos, de um Estado penal. O que seria isso? Com o surgimento do neoliberalismo, com, digamos, a busca, o discurso ideológico do neoliberalismo de Estado mínimo, de buscar acabar com as garantias sociais, e aí entra, sobretudo, inicialmente o caso norte-americano, depois também o caso europeu, que se refletiu muito fortemente na década de 90, no Brasil também. Em razão disso, houve a precarização das relações de trabalho, aumento do desemprego, enfim, nós tivemos aí, na verdade, uma elevação do número de pessoas que não eram mais consideradas como explorados em uma relação de trabalho, mas sim pessoas absolutamente excluídas, descartáveis. Na verdade, essa é uma análise que é realizada por vários autores, Loic Vacan, Zygmunt Bauman, entre vários outros. O que acontece? Em decorrência disso, o que se pode fazer se não temos mais um Estado social forte e temos um número gigantesco de excluídos que vem a ameaçar os poderosos, a ameaçar aqueles que detêm privilégio de poder? O que se faz com eles? Aí vem a resposta do Estado penal. Bom, aí tem duas questões. Primeiro, o controle da marginalidade a partir do sistema penal. E, em segundo lugar, a questão de como fazer para, dentro de um sistema capitalista, lucrar com isso. Porque aí tem um outro ponto, né? Esses indivíduos, eles não são consumidores. Vamos deixar isso para o segundo bloco. Ok. Nós estamos com o nosso tempo do primeiro bloco encerrando, mas vamos deixar essa questão da lucratividade decorrente da criminalidade para ser o nosso gancho para o início do segundo bloco. Você está com o tema Direito da TV Unifra. Hoje a minha convidada é a professora Maria Denardim Budó, autora do livro Mídia e Controle Social. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Voltamos com o segundo bloco do Tema Direito, hoje conversando sobre mídia e controle social, que é o título do livro da professora Maria Denardim Budó.
Professora, nós falávamos no encerramento do primeiro bloco dessa questão de que o capital, né, quando aumenta o número daqueles que não são consumidores ou que são descartados pela sociedade, ele procura uma maneira de se defender desse grupo e, ao mesmo tempo, lucrar com eles. Nós estávamos falando sobre isso e eu gostaria que você continuasse a partir de então. Então, existem países, sobretudo de capitalismo avançado, não é o caso do Brasil, como, por exemplo, os Estados Unidos, em que essa questão da indústria do controle do crime, que nós chamamos, né, tem até uma obra do ilustre Niels Christie, um professor, pesquisador norueguês, que vai fazer uma análise dessa situação atual. Essa indústria do controle do crime, ela vai justamente fazer com que essas pessoas que são descartáveis e que, portanto, não produzem no sentido da produção do mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, também não consomem. Né? Como fazer para que eles se tornem lucrativos? Então, aí entra desde a questão da privatização dos presídios, né? Então, uma forma de, na verdade, a lucratividade dos presídios privados, eles provêm, sobretudo, em primeiro lugar, da construção civil, depois nos serviços, depois... E se for privatizado o presídio, quer dizer, para o capital que explora, quanto mais presos, melhor. Evidentemente. Então, na verdade, parte do aumento do hiperencarceramento que os Estados Unidos vem vivenciando é explicável também por isso, pelo interesse nos ganhos econômicos de que haja um aumento do encarceramento, em razão da lucratividade. O que acontece, então, mas não é só isso. Na verdade, a indústria do controle do crime, ela permeia, na verdade, toda a questão do sentimento de segurança. Se nós nos sentimos inseguros, nós compramos cercas elétricas, nós compramos alarmes, nós compramos carros blindados, nós compramos coletes à prova de balas, compramos, enfim, tudo que for aparato, todos os aparatos possíveis e, sobretudo, vamos viver mais no espaço privado, menos no espaço público, né? A questão dos shopping centers, esses ambientes de segurança máxima, enfim, com o objetivo justamente, então, de propiciar mais consumo, porque esses ambientes privados, eles são ambientes de consumo. Agora nós estamos falando de maneira geral, mas o livro ele foca na violência agrária. E, de uma maneira geral, a impressão que se tem é de que a violência ela é urbana e não agrária. Por que esta ideia da violência agrária? A violência agrária pode ser considerada menor que a urbana ou ela só é menor porque em números absolutos ela é menor, mas proporcionalmente ela concorre com a violência urbana? Então, aí depende do conceito de violência. O que acontece? Eu trabalho muito com o conceito de violência nesse livro, justamente para tentar ultrapassar essa ideia de que violência é violência individual. Violência se resume à violência física individual. Sim. E trabalhar, então, com a ideia de que existem várias formas de violência. E que a violência física individual, ela está ao lado, em termos de gravidade, por exemplo, da violência institucional. A violência que é provocada pela própria polícia, violência que é provocada pelas instituições públicas. Sim. E, na base de tudo, a violência estrutural. A violência que é derivada da supressão das necessidades humanas fundamentais. Essa é uma definição do Johann Galtung, enfim, não é minha, mas... Então, assim, para o nosso telespectador entender melhor, quer dizer, a violência não decorre só do mal de que alguma pessoa faz para outra, mas decorre das condições em que essa pessoa é colocada para viver, também. Também, exatamente. E, na verdade, é dessa base, a tendência é que as pessoas que sofrem violência estrutural, ou seja, que elas são privadas de todas as suas necessidades, saúde, alimentação, moradia, enfim, elas também têm mais chances de serem vítimas de todos os outros tipos de violência, como, por exemplo, a violência da polícia, a violência institucional em geral, até mesmo nos hospitais, até mesmo em todas as instituições, elas têm mais chances de sofrerem violências, e também as violências de grupo e violência individual, elas têm mais chances de serem vítimas. E, ao mesmo tempo, elas são encaradas como vitimizadores, são encaradas como os bandidos agressores, né? Qual é a grande questão, então, que eu trabalho sobre a violência no campo, no meu livro? O que eu trabalho, de fato, nós temos o que nós chamamos de questão agrária, né? Que é uma questão que está enraizada na nossa realidade brasileira, né? Desde o surgimento, enfim, das sesmarias, da forma como a terra foi dividida no Brasil. E nós temos, historicamente, relações que foram estabelecidas
no campo em razão dessa diferença de propriedade, digamos, pessoas com grandes propriedades, pessoas totalmente sem nenhuma propriedade, mesmo sendo trabalhadores da terra, que são relações bastante violentas. E nós começamos por aí. Começamos, por exemplo, com a escravidão. A violência gerada nas relações aí entre o senhor de escravo e o escravo, o que decorreu disso depois com a abolição da escravidão, o surgimento de regimes de verdadeira servidão, que ainda existe no Brasil. Escravidão, na verdade, ela ainda é uma realidade em várias regiões do país. E, sobretudo, então, qual é a violência que é derivada dessa própria concentração de terras nas mãos de poucas pessoas? O debate aqui, então, eu busco fazer uma análise, eu faço análise do jornal Zero Hora durante um período de tempo, para tentar identificar qual é a percepção desse jornal a respeito da questão agrária e na relação, evidentemente, com os movimentos sociais de luta pela terra, sobretudo o MST, e, enfim, os proprietários de terra, a polícia, enfim, os outros atores que estão aí nesse cenário. E a conclusão a que a gente chega é que a forma como os meios de comunicação apresentam a questão agrária, ou seja, os conflitos que existem no campo hoje, é uma maneira que criminaliza os movimentos sociais, no sentido de colocar o foco do controle social, por isso a capa ela traz justamente a lente de uma câmera, né? O foco do controle social está no sem terra. O debate anterior a isso, que é a questão da injustiça, da desigualdade, do fato dessas pessoas serem trabalhadoras do campo e jamais terem a possibilidade, então, de conseguir ter o seu pedaço de chão para plantar, apesar de a nossa Constituição Federal prever a função social da propriedade, prever a necessidade da reforma agrária, disso ser, enfim, uma discussão muito antiga no país. A forma como isso é abordado pelos meios de comunicação é de uma maneira bastante seletiva também. E aí ingressa tanto a questão do fato, tanto o fato de essas pessoas que lutam pela terra fazerem parte de uma pobreza e da marginalidade, que são os mesmos aqueles do foco do sistema penal em geral, quanto também o fato de eles serem pessoas que possuem uma ideologia política forte. E aí entra a questão da... E agora nós estamos enfrentando o problema lá em Faxinalzinho, em que tem agricultores e tem indígenas. Não é? Na verdade, ambos são vítimas do processo. A gente tem aí mais um debate fundamental para a gente discutir a questão agrária no país, que é a questão indígena, que é algo não resolvido, e nós temos hoje, na verdade, as pessoas que decidem a respeito, por exemplo, da demarcação de terras, enfim, indígenas, é o nosso parlamento, que é formado, em grande parte, por ruralistas. O que acontece? O que acontece é que nós temos aí uma disputa, nós temos um conflito fortíssimo. Porque com relação ao índio, por exemplo, há um consenso de que o índio é inadaptável. Mas por que nós temos que obrigá-lo a se adaptar a nós? É uma violência que se faz querendo adaptá-lo aos costumes dos brancos. Com certeza. Certamente. A questão cultural, muito antes pelo contrário, né? A preservação cultural certo. É o que se pleiteia. Se vamos para a nossa Constituição, é isso que vai estar lá. A previsão que nós temos constitucional é de preservação das culturas originárias. E, na prática, o discurso comum é um discurso que tenta, digamos, inserir o indígena na lógica da exploração do trabalho. E aí nós voltamos mais uma vez ao controle social, porque os meios de comunicação, transmitindo esta ideia, eles fazem com que a opinião pública seja reflexo da opinião publicada. Ou seja, a opinião pública não é outra coisa do que simplesmente a reprodução daquilo que foi publicado pelos meios de comunicação, sem uma visão crítica do assunto. De certa maneira, sim. Hoje nós temos outros mecanismos, né? Não podemos também deixar de observar que temos mídias alternativas, que temos as mídias sociais, que temos a internet, que temos numerosos blogs que trazem críticas e que nos auxiliam, digamos, na desconstrução do discurso hegemônico. Evidentemente, há uma diferença grande, né, de cobertura, né? Evidentemente, os meios de comunicação tradicionais e hegemônicos, eles estão em todos os lugares, mesmo que não queiramos conhecer as informações que eles são despejados todos os dias, né? Já as mídias contra-hegemônicas, elas têm que ser buscadas para serem encontradas, então já o acesso é mais restrito. Mas também não podemos deixar de observar que eles existem. Mas, sim,
é evidente que a função de controle social dos meios de comunicação vai nessa direção. O que é essa função de controle social? Ora, se o foco da ideia de criminalidade por parte dos meios de comunicação se dá no sentido de que criminosos são os pobres que praticam crimes contra o patrimônio, a tendência é que os outros focos possíveis sejam simplesmente... Ficam na sombra. São ocultados, né? Isso é uma questão, na verdade, básica. Quando a gente estuda sociologia do conhecimento, isso é básico. Se eu olho para um lado e não olho para o outro, eu digo, olha, o que está lá não existe, o que existe é o que está aqui. Claro. E é assim que funciona a questão do foco. Por isso, de novo, a questão da lente, né? É a lente através da qual nós olhamos que nos faz enxergar o que nós vamos enxergar. Professora Marília, para nós encerrarmos o programa, que está chegando ao fim, eu gostaria que você fizesse assim, uma rápida consideração sobre a sua experiência ao escrever o livro, o sentimento que teve e a sensação que tem com relação ao futuro. Nós podemos reverter isso? Bom, qualquer produção intelectual, ela carrega um pouco do autor. Naturalmente. Não há dúvida disso. Então, esse é um tema que me trouxe muita satisfação de escrever sobre ela, porque eu acredito que a universidade, que foi onde esse trabalho foi escrito e é onde ele costuma ser lido, né? A universidade é um local de produção de conhecimento novo, é um lugar de produção e de difusão do pensamento contra-hegemônico. Então, se nós conseguirmos ocupar esse espaço da universidade para fazer o pensamento crítico, para conseguir formar os nossos alunos através dessa perspectiva crítica, de maneira que possam alterar as suas condutas enquanto operadores do direito, possamos, ao mesmo tempo, lutar por uma modificação, a democratização dos meios de comunicação, que é uma das principais pautas que devem ser tratadas na atualidade quando falamos dessas disparidades e do papel da mídia na reprodução da desigualdade social, da violência estrutural e tudo mais, o que temos que falar necessariamente é na democratização dos meios de comunicação. E, além disso, fortalecer os espaços que existem hoje de discurso contra-hegemônico. Bom, só posso agradecer a sua participação. A professora Maria Denardim Budó é autora do livro Mídia e Controle Social, que foi lançado agora recentemente na Feira do Livro em Santa Maria. O nosso programa está chegando ao final. Muito obrigado, professora. E você que nos assistiu pode assistir à reprodução desse programa no dia de amanhã, terça-feira, às 13h30, ou então no próximo sábado, às 15h30, aqui na TV Unifra. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.